Boa noite, Hugo. Resolução do primeiro exercício. Eu criei uma variável booleana chamada proCiclo. Armazenei um retorno função ciclo no grafo. Criei um if com o JOption. Quando dá true, ele aparece sim, existe grafo. Quando else, aparece não existe grafo. Agora a função ciclo no grafo. Criei uma lista de string com 3 opções: 1 não visitado, 2 visitado e aberto, 3 fechado. Mais embaixo criei um for para percorrer todos os vértices do grafo através do for each. Para cada um dos vértices adiciono 1 na minha lista de condições e dizendo que não foi visitado. Esqueci de mencionar mais em cima, na linha 155, que eu criei um array list de vértices totais. Vai ser importante para mim no segundo for. No segundo for, vou percorrer por todos os meus vértices para ter a condição do índice do vértice. Depois, usando um if, faço uma verificação para selecionar o elemento da lista de condições na posição específica, no caso, posição i. Caso a condição seja 3, não vai acontecer nada, porque o vértice já foi fechado. Caso não entre na condição anterior, altero para a condição alterado para a condição 2. Significa que o vértice está aberto. Usando o método set do meu ArrayList, fiz outro if para verificar, chamando a função busca profundidade, passando o valor i em minha lista de condições. Se ela retornar 1, existe um ciclo aberto. A função busca profundidade recebe um inteiro como parâmetro. Ele representa a posição do vértice na lista de vértices e recebe também a lista de condições que foi criada anteriormente. A função me retorna um inteiro 0 ou 1. Criei outra lista com todos os vértices que compõem aquele grafo. Criei outra lista com todos os vértices adjacentes do vértice recebida com o meu parâmetro. Usando um for, percorro todas as arestas de minha lista de adjacentes. Então pego a posição vértice destino daquela aresta específica. A aresta aponta para um vértice destino que a gente chamou de fim. Pego então a posição deste vértice na minha lista de vértices totais. Usando outro if, faço uma verificação. Seleciono o elemento de minha lista condição na posição que acabei de pegar na linha 193. Caso seja condição 3, não vai acontecer nada, porque o vértice já foi fechado. Na linha 201, verifico o mesmo elemento da lista de condição na posição que peguei na linha 193. Caso seja 2, retorna 1, ou seja, já tinha sido visitado. Significa que formou um ciclo. Se não entrar em nenhuma das condições acima, altero o valor da condição para 2, na mesma posição. Significa que já foi visitado e ainda está aberto. Neste if, chama a função busca profundidade recursivamente.
passando a posição do vértice destino, e aí o vértice destino faz todo o processo novamente. Mas agora ele vai utilizar a posição do vértice destino da aresta. Se retornar 1, encontrou um ciclo, saindo do loop. Caso não tenha encontrado nenhum ciclo, é alterado para 3 na posição recebida como parâmetro da função. O vértice então é fechado e retorna 0. Segundo exercício, exercício Dixa. A primeira coisa que tem que fazer é enumerar todos os vértices em ordem, né? E colocar os seus adjacentes. A segunda coisa a fazer é colocar vazio e infinito em todos os vértices para a gente começar a calcular o menor caminho. Daí eu começo com 0 e marco o sinal de vazio. Sigo o caminho e vejo que tem o peso 4 e somo, né? No caso 0 mais 4 dá 4. Aí no caso eu pus cinza aqui para fechar o 0, né? E vou até o 1, fecho o 1 também, ponho V0 porque ele veio de V0, vírgula 4. Seguindo sempre as adjacências, e prevalece sempre o menor caminho. No caso, se V1 fosse... Depois eu faço o cálculo de 1 para 7, seria 11 mais 4, né? 11 do caminho que já existe e 4 do V1, dá 15. Só que 15 é maior do que o caminho de 0 a 7, porque V0 já é 0 com mais 8, então dá V8. Então eu considero que o menor caminho é V8. No caso aqui eu nem pus a somatória do V1 a V7, sim só do V0 a V7, pois do V0 a V7 é o menor caminho. Então, da forma que está aí. Após o 7 aqui, eu vou para o V6. Eu pego 8, que eu já tenho na somatória anterior, com mais 1 vai dar 9. Então eu marco V7, da onde ele veio, e 9 o caminho percorrido. Sempre faço a somatória e sempre vou considerar o menor caminho. Não podendo esquecer, todo vértice passado eu preciso de marcar ele como visitado, de acordo com o algoritmo. Agora estou no vértice 6 e vou até o vértice 5. 9 mais 2 dá 11, e 11 é o menor caminho. Anoto então que o V6, da onde ele veio, né, o vértice 5 veio do vértice 6 e a sua somatória, que é 11. Fazendo o cálculo mais em cima de suas adjacentes, do vértice 6 ao vértice 8, 9 mais 6 dá 15. E já vou aproveitar e fazer a somatória do vértice 7 ao vértice 9, que também dá 15, então eu considero 15. Mantendo ainda o vértice 7, pois a somatória é a mesma. Agora eu vou fazer o cálculo do caminho do vértice 5 até o 2. Ele já tinha aqui o 4, tem, né, o valor do 12 que veio do 1. Melhor dizendo, né, repetindo, ele saiu do vértice 5 e foi até o vértice 2. Eu vou marcar aqui só para entendimento. Eu vou para o vértice 5,
e a somatória que dá 15. E o vértice 2 até o vértice 1, ele já tinha 8 do caminho, com mais 4, 12. O V1, o menor caminho é V12. Sempre fechando os vértices quando sendo passado. No caso 5, 2 já foi fechado. Agora eu vou fazer a somatória do 2 até o 8. O 2 eu tenho 12, que veio do 1, com mais 2 do seu caminho 8, vai ser 14. Então esse é o caminho V2,14. Depois vamos para o 3. Do 2 até o 3, V2 é 12, com mais 7 do seu caminho, vira 19. Ele assume então que é o menor caminho. Depois o último vértice que está aberto, né, o número 4. O 4 até o 5 dá 21, assumindo então o menor caminho. Aqui embaixo eu tenho a resolução dos menores caminhos. Vértice 0, distância 0, vértice 0. V1, distância do 4, caminho 4, V0 a V1. Vértice 2, distância caminho 12, V0, V1, V2. Vértice 3, distância 19, V0, V1, V2 e V3, e assim sucessivamente. Exercício 3, algoritmo de profundidade, de busca profunda, quer dizer. A primeira coisa a ser feito é colocar em ordem os números do desenho. A segunda coisa a ser feita é colocar os adjacentes dos números. Já foi feito conforme está aqui no desenho. O algoritmo, ele começa a rodar e ele pergunta visitado sim. Eu coloco visitado na coluna de visitado e ele depois pergunta para cada nó W adjacente faça. Nesse caso eu coloco os seus adjacentes, que é do número 1, 4, 5 e 9. Aí o algoritmo pergunta, o 4 já foi visitado? Não, o 4 não foi visitado. Então o que a gente faz? O que ficou para trás a gente joga na pilha, conforme está aqui, 5 e 9. Marca o 4 como visitado e já pergunta quais são os seus adjacentes. Os adjacentes de 4 é 1, eu esqueci de colocar o 2 na prova, 1, 2, 3, 5, 6 e 8. Agora eu faço a pergunta, o 1 já foi visitado? Sim, o 1 já foi visitado. O 2 já foi visitado? Não, o 2 não foi visitado. O que ficou para trás eu coloco na pilha 3, 5, 6 e 8. Coloco o 2 no visitado e coloco os seus adjacentes. No caso, os adjacentes do 2 é 3 e 4. Aí vem a pergunta, o 3 já foi visitado? Não, o 3 não foi visitado. O que ficou para trás? O 4. Aí eu coloco o 4 na pilha, coloco o 3 em visitados, coloco os adjacentes de 3. Os adjacentes de 3 é 2, 4, 6, 7 e 10. Aí agora eu faço a pergunta.
O 2 já foi visitado? Já. O 4 já foi visitado? Já. O 6 já foi visitado? Não. Coloco o 6 agora em visitado. O que ficou para trás? O 7 e o 10. Coloco o 7 e o 10 na pilha e vou buscar os adjacentes de 6, que são 3, 4, 7 e 8. Aí eu faço a pergunta: o 3 já foi visitado? Já. O 4 já foi visitado? Já. E o 7 já foi visitado? Não, o 7 não foi visitado. Coloco o 7 em visitado. O que ficou para trás? O 8. Coloco o 8 na pilha e rodo o código novamente. Vou na lista de adjacentes e coloco os adjacentes de 7, 3, 6 e 8. E aí depois eu faço a pergunta: o 3 já foi visitado? Já. O 6 já foi visitado? Já. O 8 já foi visitado? Não. O 8 não foi visitado. Como não tem nada para trás, não tem nada a ser colocado na pilha. Então eu coloco 8 em visitados e vou buscar os adjacentes do 8, 4, 6 e 7. E aí eu volto a fazer a pergunta: o 4 já foi visitado? Já. O 6 já foi visitado? Já. O 7 já foi visitado? Já. Agora eu vou para a pilha desempilhar. Vou em visitados, coloco o 6 e o seu adjacente, que é o 8, e volto a fazer a pergunta: o 8 já foi visitado? O 8 já foi visitado? Já. Não faço nada, apago aqui o 8, no caso eu risquei para ter sentido que apaguei. E volto para a pilha que é o próximo, que é o número 3. O visitado número 3. E coloco os seus adjacentes, 7 e 10. O 7 já foi visitado? Já. E o 10 já foi visitado? Coloco agora então o 10 como visitado e na coluna dos adjacentes coloco o número 3, que é o adjacente de 3. E pergunto: o 3 já foi visitado? Já. Não faço nada. Volto para a pilha. Sobrou alguma coisa na pilha? Sim, sobrou. Aí vou para o próximo. O próximo é o 2, né? Coloco o 2 como visitado e seu adjacente da pilha, que no caso é o 4, e faço a pergunta: o 4 já foi visitado? O 4 já foi visitado. Não faço nada. Volto para a pilha. O próximo é o número 4 que foi visitado. Os adjacentes do 4 na pilha é 3, 5, 6 e 8. O 3 já foi visitado? Já. O 5 já foi visitado? Não, o 5 não foi visitado. O que eu faço agora? Eu subo o 5, fica o 6 e o 8 para trás. Coloco os adjacentes de 5, que é 1, 4 e 9. E faço a pergunta: o 1 já foi visitado? Já. O 4 já foi visitado? Já. E o 9 já foi visitado? Não. O 9 não foi visitado. Aí eu vou subir
o 9 e ficou alguma coisa para trás? Não, não ficou alguma coisa para trás. Procura os adjacentes de 9, que é 1 e 5. E volta a fazer a pergunta. O 1 já foi visitado? Já. E o 5 já foi visitado? Já. Agora a árvore final do 1 eu fui para o 4. Do 4 eu fui para o 2. Do 2 eu fui para o 3.